Continuando o debate aqui do papado, né? Dois protestantes versus dois católicos. Vamos continuar aqui? Já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Simples, pô. O Lucas aqui, que é o católico, os irmãos gêmeos, um dos irmãos gêmeos, citou vários pais da igreja, várias fontes e escritura provando esse tema, o papado, certo? Olha só que os caras vai fazer a distorções diabólicas esses fundamentos de homens. Etc. Então é uma missão de todos aqueles que tinham a incumbência de liderar, não apenas de Pedro. Tales falou sobre dar a chave, é por isso que fica ruim, que fica muito ruim. Tales falou sobre dar a chave do reino do céu a Pedro. Só que chave é simbolismo de autoridade. Chave é simbolismo de autoridade. E quando você segue lendo o texto, a autoridade é dada para todos, não apenas para Pedro. Inclusive tinha aquela ideia de chave. Aí você é uma falácia mentirosa que dá para provar de Bíblia. Olha só. Em Mateus 16, leia todos Mateus 16, ou Mateus 16, 13, ó. Chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: não dizer o povo, quem é o filho do homem? Responderam, um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, né? E vós, que dizer que eu sou? Olha só. Está ali os 12 apóstolos. E que isso fala para eles aqui. O povo... A pergunta que isso faz para os seus discípulos. Que o povo acha quem eu sou? Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz um dos profetas, etc. E vocês? Só Pedro, ó. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, aqui que entra a revelação para São Pedro. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te darei, no céu, né? E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem alguns protestantes aqui que dizem que a igreja se corrompeu, a igreja Babilônia, a igreja prostituta, a reforma protestante trouxe a origem do cristianismo. Não, isso é uma baboseira, invenção de homens. Porque as portas do cão, do Satanás e de Macedo, de Malafaia, desses homens não prevalecerão contra ela. E eu te darei, 19, a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que eles ligares na terra será ligado no céu. Simples entender isso. Eles usam aqui em Mateus 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aqui é concordância. É só, cara. Esse é o defeito, a brecha de usar somente a escritura, sem a interpretação a quem foi confiado. Mas não, a chave não foi dada a São Pedro também, foi dada aos demais. Por que eles fazem isso? Porque eles saíram fora da igreja. Por quê? Para eles passar uma falácia mentirosa que tem essa autoridade também. Todo aquele que prega a palavra, prega o evangelho, tem essa chave. Não. O texto é bem claro. Você acredita que você quiser, cara. Você quer ser enganado? Você quer ser seduzido por essa mentira? Amém. Prova, capítulo e versículo bíblico. Se tem alguma profecia aí, deixe também a chave para os demais apóstolos. Não, cara. Quem não está em comunhão com Pedro não tem essa chave. Por isso que os apóstolos deixaram os sucessores.
Inclusive tinha aquela ideia de chave de Davi, que ninguém fecha, ninguém pode abrir, etc. Justamente porque é uma simbologia de autoridade. Sobre os 24 anciões, ele acertou quando ele fala que eram a representação de 12 tribos, né, e 12 apóstolos, mostrando que isso é a guimetria judaica trabalhando no texto. Isso você tem que entender como que era o pensamento do autor. Os autores trabalhavam guimetria. Ali na tribo ali tinha uma autoridade, que era quem? Moisés. Até nisso, um pastoreio. E no mesmo Novo Testamento também vai ter um pastoreio. Você pega Apocalipse capítulo 13, versículo 8, tá lá 666, ou 616, ou enfim, depende do manuscrito que você vai seguir, mas você tem lá, todos os autores tinham essa questão de onomatopeia e de guimetria. Se você não entender isso, vai ficar difícil. Eu vou passar pro Thiago aqui que só tem 2 minutos. É que você não entendeu nada. O que você tá colocando a falácia e não consegue provar nem de versículo, nem na história da igreja e nem na tradição. Se o papado é uma farsa, se o papado é uma invenção, se Pedro não é o Papa, se Pedro não é a pedra, ou o que você preferir. Agora vamos ver a visão dos desigrejados, né? Que é essa nova onda protestante hoje em dia, né? Cara, quanto a tudo isso, e vamos falar do papado, a gente entrou nesse assunto, eu só enxergo Cristo em um único versículo. Para mim, ele derruba todas as narrativas religiosas ou do sistema religioso que tem atualmente aí, que foi o próprio sistema religioso que matou a Cristo e que está até os dias de hoje. Em Mateus 23, em certo momento, ele olha para o povo, diante dos fariseus, saduceus do mestre... Que sistema religioso? Olha só. O cara conhece a escritura. Mano, eu só vejo Cristo. Esse Cristo que você só vê, João 21, do 15 a 17, deixou um pastoreio. Mateus 16, 18, deixou uma profecia. As apóstolos 2, a quem? A quem ele confiou. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 3, 6, 9 ministros aptos da nova aliança. É simples querer fazer essa analogia, não. O sistema religioso perseguiu Cristo, perseguiu a igreja, matou Cristo. Mas qual sistema religioso? É o catolicismo? É o fundamento dos apóstolos? Qual o sistema religioso? É simples entender isso, meu amigo protestante. Olha só, a falácia desses caras, cara. Tá tomando uma aula ali dos católicos e não quer se converter. Porque o protestantismo, ele é assim, cara. Qual é a fábula de Satanás? Pregar a palavra. Que o próprio Satanás, ele usa a escritura para tirar você da verdade. Segundo Coríntios 4 deixa bem claro que há outro espírito. Dos mestres da lei, e diz assim: não tenha nenhum rabi, ou não chame ninguém de rabi, porque só existe um mestre, aquele que está nos céus. Não chame ninguém de pai, porque só existe um pai, que é aquele que está nos céus. Ele se refere esse rabi aí que desceu do céu é Cristo. Então, esse rabi que você está falando deixou pessoas confiadas à sua esposa, que é a igreja. Esse rabi aí que você está falando deixou um pastor, um vigário, um seu representante visível, porque sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo não é um sistema religioso. A igreja de Cristo não é fundamento de homens. São homens que se corrompem. Padre, aí como vê a excomunhão de sacerdote que auto se unge, auto se denomina, a fraternidade ali, né, Pio X, foi excomungada, porque são pessoas que não querem ter o pastoreio, não querem estar em obediência à igreja. Que igreja? É uma só igreja. Quando Paulo fala, igreja é coluna sustentáculo da verdade. Porque o Pai, você vê, se você for prestar atenção em Isaías 22, do 21 em diante, já tem a profecia. Aquele que tem a chave será declarado como um pai. E quem foi dado essa chave? A mais ninguém mais. Como os apóstolos têm essa autoridade? Porque está em comunhão com aquele que liga e desliga. Em Atos dos Apóstolos 8, ali 20. Porque os demais ali não excomungou Simão Mago? Só foi São Pedro. Então você vê a autoridade de São Pedro. Atos Apóstolos 15, porque ali
São Paulo não organizou a igreja, São Tiago não organizou a igreja, o Barnabé não organizou a igreja, os anciãos que estavam reunidos não organizou a igreja. Só o vigário. Porque ele tem a premissa de ligar e desligar. As pessoas pensam, olha, vamos deixar um pouquinho aqui, para nós dar uma resposta bem chuta, bem... Se refere ao Criador. Esses a palavra desengrejados. padre, ou papa em italiano, traduzido ao português, é pai. Ali Cristo está falando de um pai no sentido espiritual, ele não está falando de um pai físico, como um pai que tem um filho ou uma filha. Ele fala de colocar um outro homem como autoridade Capítulo e versículo bíblico, protestante. espiritual acima de você. Por quê? A única autoridade espiritual que existe acima de nós é o próprio Cristo. Na minha opinião, o único pastor. De acordo com as Escrituras, o bom pastor. O único intermediador aí entre nós e o Criador. Não é Então, que o esse bom pastor, esse único mediador, deixou pessoas confiáveis. Como eu vou ser salvo, Zé Roberto? Esse pensamento aí, somente a Escritura? Não, Carol. Simples. Eu sou salvo porque eu leio a Escritura, eu sigo a Escritura, eu acredito na Escritura, mas Cristo, a própria Escritura que você está defendendo, que diz que etc., deixou pessoas confiadas. Atos. Quando o cara chega nessa visão assim, porque o cara não acredita nem mais no protestantismo, não acredita mais no... É um ateu disfarçado. Ó, Atos Apóstolo 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que o escolheram, foi arrebatado. Ó. João 16, 13. Ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu, eu vos anunciar as coisas que virão. Olha só, se negar essa primícia, qual esse Espírito Santo aqui que está dizendo aqui, ó, o Espírito da Verdade está, desceu. As apóstolos 2 é ver Maria, a igreja se tornou pública. Quem está ali? Os apóstolos. Simples. Se você sai desse contexto, desse fundamento Efésios 2:20, e vai seguir Gálatas 1:7, outro evangelho semeados, essa confusão, Gálatas 2:7, Gálatas 1:7, são apenas pessoas que semeiam confusão, você está negando essa premissa. Você está negando o que a própria Escritura está dizendo. Porque a própria Escritura, a profecia de Isaías, olha só, para finalizar esse vídeo aqui, não vou esticar muito, porque não vale nem a pena, porque é o mesmo blá, 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 blá. Olha só, 21, ó, eu revestirei, ó, não, 20, naquele dia chamarei meu servo, ele assim, filho de Uzias, eu vos revestirei com a túnica, eu cingirei com o teu cinto, ele transferirei os teus poderes, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá, porém sobre a seus ombros a chave da casa de Davi, ó, se ele abrir, ninguém fecha, se fechar, ninguém abrirá. A Escritura diz, aquele que tem a chave será chamado como pai. Tem a autoridade de fechar, ligar e desligar. Olha a profecia aqui de Isaías, ó. Em Mateus 16. Então, vemos aqui, base bíblica, aquele que tem a chave será declarado como pai. Próprios judeus tinham Abraão como pai. Olha só, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, 18. Eu te declaro teu espírito sobre essa pedra e foi a minha igreja. Nós podemos fazer por isso contra ela lá. Quem tem essa chave? Então, o São Pedro, a Cefa, Kefa, João 42, será um pai para os príncipes. Ele é o príncipe dos apóstolos. É o vigário de Cristo, é o seu representante. É a pedra visível. É a pedra que está edificando a minha igreja. Então não tem como, cara. Não tem como. Pode gritar, pode xingar, pode fazer o que for. A Escritura. Vocês são tão só escriturista, porque em 2 Pedro 20 diz que não podemos ter uso pessoal. Por que não podemos ter uso pessoal? Porque a
interpretação correta, como diz muitos pais da igreja, que já tem vídeo falando, eu já falei muito nesses vídeos meus, né? Que interpreta a Escritura. Salve Maria, sou missionário Roberto.